Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Talvez você já tenha, nas suas leituras bíblicas, deparado com a seguinte frase: ninguém jamais viu a Deus. E você se pergunta, mas e aquelas pessoas que afirmam que tiveram uma visão de Deus? O próprio Isaías viu o Senhor num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobriam o templo. Retratado por Isaías. E talvez você tenha visto Jacó, que teve uma visão de uma escada que levava até o céu, e pergunta para si mesmo: mas então o que Jacó viu? Ele viu o Senhor? Isaías viu o Senhor? João viu Jesus glorificado? Se a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, então nós temos uma contradição, correto? Quase. Nós vamos explicar. É fato que ninguém jamais viu a Deus? É fato. Ninguém é capaz de ver a Deus em toda a sua totalidade, porque Deus está acima da nossa compreensão. Ele foge a todos os nossos parâmetros, a todas as nossas formas de medir um ser. E Deus está muito acima de tudo isso, correto? Mas quando Deus se manifesta ao homem, ele se manifesta de uma forma que ele possa ser entendido. É essa a ideia. Deus sempre se preocupa em se fazer entender. Imagine que você chega diante de 3 pessoas, um alemão, um francês e um americano. Você vai se comunicar com eles, cada um em sua língua. Você vai falar com o francês em francês, se você for um poliglota, né? Você vai falar com o alemão em alemão, e com o americano você vai falar o inglês. O que você está tentando fazer? Você está se fazendo entender. Essa é a sua língua, inglês? Não, você fala português. Ah, você é alemão? Não, não sou alemão. Mas por que você está falando alemão? Porque eu quero me fazer entender. Deus não é muito diferente disso. Quando Deus se manifesta a você, Ele quer se fazer entender. É esta a ideia, é isso que Deus quer passar. Quando Jesus veio ao mundo, ele poderia ter nascido num palácio, como um rei, ele poderia ter vindo de uma linhagem nobre. Por que ele escolheu vir de uma casa humilde, na casa de Davi, na época, através de Maria e de José? Porque ele queria passar uma mensagem, ele queria se fazer entender. Se ele viesse como um rei, como um nobre, as pessoas não o entenderiam. É essa a ideia. E a mensagem que Jesus quis passar, você sabe muito bem. O caminho de se chegar a Deus é a humildade. E Jesus veio trazer algo muito inovador. Ele é um dos primeiros que chama a Deus de Pai. Até então os judeus chamavam de o Senhor, né? Hashem, Yahvé. Mas Jesus vem e ensina a oração: Pai nosso, Avino, Pai nosso que estás no céu. Ele tenta eternizar essa personagem Pai, para que você compreenda Deus. Então, no Novo Testamento, Deus está se manifestando como Pai. E o que Deus quer fazer com isso? Ele quer se fazer entender. O que você entende pela expressão Pai? Pai não é exatamente o progenitor, aquele que através de uma relação sexual trouxe alguém ao mundo. Não, se esse é o seu conceito de pai, você está muito enganado. A palavra pai é muito mais profunda do que isso, tá? Pai é sinônimo de sabedoria, de provisão, de disciplina. Pai não é sinônimo disso tudo? Como você, quando era criança, como que você olhava para o seu pai? Como alguém que você poderia se apoiar. Ele iria cuidar de você. E ele ia também discipliná-lo, corrigir os seus excessos, não é verdade? Então Deus, ele se manifesta a nós como Pai. Você está entendendo? Ah, mas Deus é Pai? Não, Ele é Deus. Pai é o seu pai, aquele biológico ou adotivo
que te criou, que te deu provisão, que te deu disciplina, que te deu educação. Esse é o seu pai. Não porque ele é o seu pai biológico, mas por aquele que te criou. Um padrasto pode ser um pai. Então, por que Deus se apossa desse título de pai? Porque Ele quer se fazer entender. Ele quer se manifestar a você. Como é que Deus tem se manifestado a você? No meio das suas tribulações, no meio dos seus problemas? Como Deus tem se manifestado? Ah, não fala disso, Adilson. Eu, no meio da minha tribulação, Deus me abandonou. Eu clamei a Ele e Ele não respondeu a minha voz. Deixa eu te ensinar um segredinho. Enquanto você estiver falando com Deus, Ele não vai falar com você. Deus não é sem educação. Ele não fala por cima. Ele não interrompe a sua fala. Então, quando você está passando por uma tribulação e por um problema, e você está ali chorando com Deus, reclamando das suas razões, Deus não vai falar. Deus, o Espírito Santo especialmente, nunca entra em contenda com o ser humano, numa discussão, cada um apresentando as suas razões. Sabe por quê? Porque Deus é muito grande e nós somos muito pequenos. Deus não vai discutir conosco. Mas se o seu coração se tornar um coração quebrantado, pronto para ouvir, Deus vai falar com você. Ele vai se apresentar a você de uma forma que você possa entender o que Ele está querendo dizer. A minha esposa hoje estava falando sobre um livro que ela estava lendo, dizendo sobre o vaso na mão do oleiro. Você já deve ter visto a obra de um oleiro, né? O barro tem que ter o ponto certo. Ele não pode estar muito seco e nem muito mole. Ele precisa estar numa condição que se possa moldar. E quando esse barro está muito ressecado e o oleiro tenta moldar o vaso se quebra. Talvez você seja uma pessoa que está com o seu barro muito seco. Então não adianta você clamar a Deus que quando Deus tentar te moldar, o vaso vai quebrar. Amém? Então entenda isso. Deus se manifesta a você de uma forma que você possa entender. Se você é um guerreiro, Deus vai se manifestar a você como um guerreiro. Se você é uma pessoa que precisa de sabedoria, Deus vai aparecer a você como um ancião de dias. Deus vai se manifestar a você de uma forma que você possa entendê-lo. E acredite, hoje Ele está se manifestando a você. Procure entendê-lo, procure ver Deus se manifestando na sua vida, tá bom? Fique bem e fique com Deus.